10h05, 32 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Muito bom dia, começando o programa Contraponto, a voz do povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e todo o planeta pelo radioculturafoz.com.br. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2017, dia de São Domingos de Sávia, que nasceu, em 1842 e viveu até 1857. Ele era filho de um ferreiro e de uma costureira. Domingos sempre soube que queria ser padre. Os pais, que aceitaram prontamente sua vocação, entregaram-nos aos cuidados de São João Bosco e aos 12 anos o menino já estudava no oratório de São Francisco de Sales. No seminário realizava diversas tarefas, mostrando ser dono de uma inteligência fora do comum, além de um dom especial para a vida de oração, sendo capaz de passar horas em profunda meditação. Conta-se que Domingos foi capaz de realizar reconciliações entre os colegas, sempre buscando o exemplo de Jesus e atuando com a alegria e a benevolência própria de sua personalidade juvenil. Ele teve tuberculose e por isso morreu aos 15 anos, sem ter realizado o grande sonho de ordenar-se padre, mas virou santo, Então, São Domingos de Sávia, um santo de 15 anos da Igreja Católica. Hoje é 10 de março, é dia dos sogros. Tem dia do sogro, não tem só da sogra, já tinha visto. Quem que é sogro aqui? Né? É sogro? Isso. A Cida não é sogra. Ou é sogra? Não, né? Não, né, Cida? De vez em quando, né? De vez em quando ela é a sogra. Ela não sabe. Ela não sabe. Enes. Vocês estão animados. O Enes está hoje, conosco, Enes. Enes, muito obrigado por ter voltado. Muita saudade, estava fazendo muita falta. Pois o Enes é. Vários sogro várias vezes. Estamos aí de caniço e saburá, né? Por onde o senhor andava? Garrafa cheia, deixei na areia. Seu Enes, presta. Porque na areia tem mais peixe que no mar. Voltou poético. Voltou com o pique do carnaval. Estou falando? Enes, os ouvintes perguntavam quase que diariamente cadê o senhor, então preste contas de onde o senhor andava aos seus ouvintes. Não, vai ser fácil isso, vai ser fácil, né? Nessa idade não se tira férias, né? Se tira um tempo para fazer uns reajustes nos pneus, né? No sistema elétrico, enfim, você vai consertando aquilo que você pode consertar. Está apertando os parafusos. Mas é interessante o seguinte, de você também conhecer novas pessoas, outras pessoas, às vezes da própria família que você conheceu pequenino, e você vai ver agora já está cursando uma faculdade. Isso é muito interessante, você ouvir esse pessoal. Mas é interessante ouvir, sabe? Santa Catarina eu ouvi pessoas que têm opiniões, que acompanham esse Brasil afora, a política principalmente, e Foz do Iguaçu, vou te falar, viu? É manchete em tudo aquilo que você vai pensa ser de novo em domingo. termos. E não são manchetes boas, né? Não são manchetes boas. Você pode, viu, ele argumentar como você quiser, enaltecer os valores que nós temos, que é muito maior do que tudo isso que aí está, né? Mas você perde de 10-0 quando o cara pergunta para você: já prenderam o prefeito? Quer dizer, derruba tudo isso, pera lá, né? Mas o fato é o seguinte, que a cidade, ela é querida e conhecida e desejada por todas essas pessoas, tanto do Brasil como de fora, que a gente constata toda vez, né? A gente fica satisfeito de ver que as coisas estão realmente chegando a um ponto de decisão nessa política local, e tem que chegar a isso de qualquer forma, para que nós tenhamos um timoneiro conduzindo isso, respondendo por isso, e não apenas passando alguns dias como aprendiz de feiticeiro. Então eu acho que nós estamos exatamente o povo inteiro está assim. Eu conversei ontem, se a minha cabeça funcionar bem, com o senhor Egon, funcionário aposentado da Infraero, sabe? Depois passou para Itaipu também. Ele discutindo exatamente o que é que os meus netos, sabe, vão herdar de tudo isso. Conversei com o senhor Bertílio, que passa por um processo cirúrgico que não se faz em Foz do Iguaçu, está fazendo em Campo Largo. E aqui eu quero desejar ao senhor Bertílio que ele recupere, que a fé dele é maior que tudo aquilo que ele tem de ruim no corpo. Essa fé move as pessoas, né? Conversei também com o Nercinho,
Nercinho? O Nercinho é companheiro na parte elétrica aqui da rádio com o Silfredo Colombo. E ele falando exatamente da expectativa dele de tudo isso, né? Ele com o carrinho, fazendo as compras no mercado. Então você vê, né, que as pessoas querem ter essa, digamos, essa oportunidade de colocar as coisas dele em ordem, da família em ordem. E necessariamente não é ele que vai resolver todos os problemas, porque tudo passa por uma ação de um processo político, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Enes, muito bem-vindo. Então, e hoje, agora são 11h10, 32 graus. Hoje nós iniciamos uma segunda rodada de entrevista para as eleições municipais, eleição de Foz do Iguaçu, né? Deste ano, no dia 2 de abril. E agora, hoje a gente começa a série de entrevista com os candidatos a vice-prefeito, né? Ontem encerramos a primeira rodada com os candidatos a prefeito e hoje a gente inicia com os candidatos a vice. O candidato de hoje é o ex-vereador Newton Bobato, do PCdoB, da coligação Foz Levada a Sério, encabeçada pelo deputado Chico Brasileiro. A gente começa essa entrevista com o Bobato às 11h15 em ponto. Haverá um intervalo no meio da entrevista e a gente retorna, né, até o meio-dia, a entrevista com o candidato a vice-prefeito por Foz do Iguaçu. Eu vou ler aqui a agenda dos candidatos a prefeito de hoje, o que eles irão fazer hoje. O candidato Irineu Ribeiro e a vice Maria Cirlei, eles não enviaram agenda. O tenente-coronel Janque e o Carlos Osório, que tem seu vice, também não enviou agenda. O candidato Osli Machado, que tem como vice Eduardo Espada, tem uma reunião com o Sinditaxi. Tem uma agenda aqui comigo, Dante. Reunião às 7h30 com os apoiadores, 9h30 reunião com os empresários, 11h almoço no Recanto Cataratas Termas, 12h também um encontro com o senhor Camilo. Às 14h, reunião do termo de compromisso com o Conselho da Mulher. Às 17h, entrevista em uma rádio. Às 18h, reunião com apoiadores de Foz. 20h, reunião com os moradores do Jardim das Flores. E 20h30, reunião com os médicos. Repassado, então, portanto, aqui pela assessoria. Esse é do Osli Machado, né? O Marcelino Freitas, que tem vice Sandro dos Santos, também não enviou agenda. O candidato Chico Brasileiro e o seu vice Newton Bobato, da coligação Foz Levada a Sério, às 4h de hoje, tem caminhada na Vila A e visita ao comércio local com concentração no posto do Beto. Das 19h às 22h, tem visitas e reuniões na região da Vila A. Às 11h15, o Newton Bobato, candidato a vice, é a entrevista aqui na Rádio Cultura. O candidato Felipe Mansur, que tem como vice a Joane Vilela, da coligação Foz Acima de Tudo, tem às 7h de hoje teve uma entrevista na TV Tarabá, ao 12h15 ele tem uma entrevista na TV Naipi, Rede Massa, às 14h debate com Resistência, na Avenida Costa e Silva, no Parque Presidente 1. Às 4h tem visita na região da Vila C e às 18h30, reunião na Mesquita Xiita, aqui em Foz do Iguaçu. São 11h13 agora. Tem a previsão do tempo, Nélio, tem uma área de instabilidade que entrou no Rio Grande do Sul, vinda do Uruguai, e está avançando aí, subindo pelo sul do país, deve chegar ao sul e sudeste do Paraná, ocasionando chuva naquela região e deve afetar um pouco o clima aqui em Foz do Iguaçu também. Então a previsão para Foz do Iguaçu hoje é de pancada de chuva e trovoadas, né? Mas o tempo continua quente, 30 graus é a máxima, já passou. Aliás, ontem 33. Também foi dado como 33 a máxima e foi muito além dos 33, né? A previsão que vem. Deu 40 na cabeça, né? Muito calor mesmo, né? Bom, são 11h14, 17 segundos. O candidato Newton Bobato, que é o nosso entrevistado de hoje, candidato a vice-prefeito pela coligação Foz Levada a Sério, que é encabeçada pelo deputado Chico Brasileiro, que é composta pelo PSD, PCdoB, PRP, PTB, SD, PP, PEN, DEM, PRB, PMN e PRTB. Newton Bobato é filho de barrageiro e chegou em Foz do Iguaçu há mais de 37 anos, junto com os pais que vieram em busca de emprego na construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Pai de 2 estudantes universitários, a Letícia e o Carlos. Bobato foi guarda-mirim, editor de televisão, operador de rádio e jornalista, portanto é nosso colega.
e formou-se em letras pela UniOeste e tornou-se professor concursado da Rede Estadual de Ensino. É escritor com 7 livros publicados, foi conselheiro no Conselho Nacional de Política Cultural entre 2010 e 2012. Na experiência da gestão pública, foi diretor da Secretaria de Saúde quando o Chico Brasileiro esteve à frente da pasta, foi vereador por 2 mandatos e o terceiro candidato mais votado na última eleição. Nilton Bobato, muito obrigado pela sua presença, um bom dia. Bom dia, Dante, bom dia, Cida, bom dia, equipe da Rádio Cultura, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, candidato. O senhor chegou a lançar uma pré-candidatura à Prefeitura de Foz do Iguaçu, né? Logo que se deu a informação de que Foz teria uma segunda eleição, né? Nós acompanhamos todas as coligações e o senhor acabou entrando numa chapa como vice do Chico Brasileiro, o que não espanta muito, porque vocês vêm do mesmo grupo político, né? E inclusive eram do mesmo partido, que é o PCdoB. Como que se deu todas essas tratativas aí junto com o deputado Chico? Nós fizemos uma leitura política, uma leitura sobre o que a cidade precisava fazer, o que precisava acontecer com a cidade de Foz do Iguaçu. Nós lançamos a candidatura, realmente, havia espaço para a candidatura num determinado tempo, mas com a conjugação das forças políticas locais, assim, com a união de setores que nós consideramos muito complicados para o futuro de Foz do Iguaçu, do outro lado. A leitura que nós fizemos foi claramente assim: se mantivesse a candidatura, nós dividiríamos mais, queríamos mais um polo de divisão e colocaríamos e aumentaríamos o risco de eleição de um grupo que nós entendemos que não tem a experiência necessária, que não traz o projeto necessário para que Foz do Iguaçu se recupere imediatamente. Então, a aliança, ela se dá de maneira natural, Nós apoiamos o Chico na eleição de outubro de 2016. Convivo com o Chico há 25 anos, militamos no mesmo partido, construímos muita coisa junto, fizemos parte do processo que revolucionou a saúde de Foz do Iguaçu em conjunto. Então, temos uma experiência muito fácil de se trabalhar. E nesse entendimento, juntando a minha experiência com a experiência do Chico, nós compreendemos que é a atitude necessária para que Foz do Iguaçu recomece o seu processo imediatamente. Se nós esperássemos mais, se nós partíssemos para um polo de divisão, para mais um polo de divisão, quem perderia era a cidade. Então, é através de uma leitura política tranquila, não há nenhum tipo de acordo que não seja o pensamento da volta que a cidade precisa fazer, do retorno que a cidade precisa fazer para o seu desenvolvimento. Precisamos recuperar a credibilidade da administração pública, precisamos cuidar das pessoas, precisamos cuidar dos bairros. Só vai fazer isso quem tem experiência para fazer, quem já teve experiência comprovada, quem tem conhecimento da gestão, quem tem profundo conhecimento da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Esse conhecimento eu tenho, esse conhecimento o Chico tem. E a junção dessas forças políticas, da força do meu nome, com a força do nome dele, com a experiência dos dois, que os dois nomes trazem junto, nós entendemos que seja o caminho necessário para que Foz do Iguaçu recomece o seu caminho de desenvolvimento que tanto a cidade necessita, que tanta população precisa. Bobato, esses últimos 4 anos, quando você ainda estava como vereador, a população reconhece o teu trabalho atuante na Câmara de Vereadores. Antes disso, você também trabalhou em Secretaria de Saúde, né, ainda no governo Paulo McDonald. Isso. E sempre atuando, né, muito atuante. Como que deve ser o seu papel como vice? Deve assumir uma secretaria, deve ser um vice atuante ou simplesmente ser um vice literal naquele sentido de vice que só atua na falta do prefeito? Vice-literal não serei, com certeza, entendeu? Se vamos ocupar uma pasta, se não vamos, essa é uma discussão que só faremos posterior à eleição. Não adianta você discutir antes da eleição espaços e ocupação de pastas, esse tipo de situação. O compromisso que eu tenho com o Chico, que o Chico tem comigo nesse processo da composição da chapa, é que nós vamos fazer um governo conjunto. Nós teremos uma ação conjunta, até porque não cabe na minha personalidade ser um vice figurativo. Jamais seria um vice figurativo. Se for para ser um vice figurativo, eu não teria aceitado esse processo. E só aceitei essa composição porque eu confio plenamente no compromisso que o Chico tem de fazer com que esse governo seja um governo debatido
todo dia, rotineiramente, entre duas pessoas que vão fazer a gestão caminhar. Além desse debate com o vice, nós queremos trazer a sociedade para participar da gestão, a sociedade civil organizada, os órgãos que compõem essa sociedade civil organizada, a Codefos, a CIF, o Observatório Social, os sindicatos da cidade, sim, construir um amplo leque de participação na gestão pública para combater a corrupção, para fazer com que a gestão seja absolutamente transparente, para cumprir o que eu sempre fiz do meu papel como agente público, assim como o Chico Brasileiro também sempre fez. Eu estaria falando com o provável secretário de Saúde? Continuo dizendo que nós não discutimos espaço, não discutimos ocupação de espaço, não discutimos o local exatamente onde eu estarei. Entendeu? Nós vamos fazer esse debate a partir do resultado da eleição só. Cida. Vamos presentear o Enes aí que está com a fiada. Vamos lá. Eu ia Vai lá, deixar até mais tempo para o Enes. Vai lá, Enes. Ô, Bato, eu estava, enquanto você desfilava aí com a forma que você é competente, eu estava pensando o que é que realmente é o vice. Então, na minha cabeça, e na cabeça de muita gente, o vice é o sucessor do prefeito, no caso de vaga do cargo, mas também é o substituto no caso de afastamento ou de impedimento, né? Mais ou menos assim, não é? Aliás, a dona Ivone Barufaldi exatamente substituiu o Reni no caso de impedimento. Está provado isso aqui. Mas ele tem um rol de outras atribuições muito grande, independente dessa expectativa de ser o prefeito, né? Diz que o vice só tem a expectativa. Não, o vice tem uma série de compromissos. Aliás, o próprio salário já fala isso, né? Tem um salário para isso. Não está lá de graça, não. Tem um salário, me parece que a nível de 2016 era 14 mil. 15. Mas aqueles 16% parece que não foi homologado pela prefeita Ivone na época, né? Mas deixamos o salário de lado. Mas tem uma série de outras atribuições que o vice pode desenvolver junto com o prefeito. Tem certas coisas até que o vice ele pode ser até um intermediário, negociações entre o executivo e o legislativo, né? Dado a habilidade que você tem, mas há série de coisas na área social e na área de saúde, Bobato. Eu acho que o vice é a peça fundamental para isso, sabe? E principalmente quando tem a qualificação que você tem. Qual é a área que você acha que você vai ser, digamos assim, mais eficiente? Quase tudo isso que você falou. E assim, a visão que eu tenho do papel do vice é exatamente essa. Ele tem que substituir, porque tem as atribuições legais e as atribuições e as competências e atribuições políticas. O vice não pode simplesmente submeter a esperar o espaço para que ele represente o prefeito em alguns eventos, em algumas coisas, e que ele simplesmente ou fique aguardando que aconteça algum problema, que não ocorrerá nenhum tipo de problema com o Chico Brasileiro, eu tenho certeza disso. Senão não comporia essa chapa. Essa chapa tem compromissos muito sérios com a cidade. E entre os compromissos sérios é assim, onde eu atuo, onde eu sempre atuei. Eu atuei na saúde, eu atuei na educação, eu atuo na cultura, eu atuo eu cumpro esse papel de mediação política. Eu acho que tudo isso eu posso cumprir como vice, auxiliando o Chico em todos os movimentos. Nós temos um problema muito sério na administração municipal. Nós imaginarmos que uma pessoa sozinha vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Então, a composição da chapa leva isso em conta. Ter não só um gestor, mas ter mais de um gestor, que consiga fazer em conjunto. Claro que isso é um compromisso principal do prefeito. O prefeito precisa concordar com isso, precisa pensar da mesma maneira. E eu só sou vice porque eu tenho convicção de que o Chico pensa dessa mesma maneira. Historicamente, Foz do Iguaçu, os prefeitos antigos sempre teve problemas com o vice, se eu posso quase que garantir, quase na totalidade das gestões passadas. A gente se desenha uma prefeitura e um vice-prefeito dos anteriores que se passaram com problemas realmente de foi convivência, o Paulo de com o Daijó, o Vitorazzo com o Paulo, a Ivone com o Reni, né? Parece que em Foz... Se vocês forem ver,
Primeiro, qual a única gestão dessa que não teve problema com o vice? Chico e Paulo, que não era um vice arranjado a partir de um acordo político. Eles deixaram para ter o problema só agora. Que não era... Sim, mas aí é uma outra conjuntura política que nós podemos até fazer o debate. Mas no período, era um processo natural. O Chico era secretário de Saúde, foi o secretário de Saúde que fez o processo todo que precisava ser feito na Secretaria de Saúde, que reorganizou a saúde de Foz do Iguaçu, e naturalmente ele era o vice. Assim como a aliança composta entre o meu nome e do Chico é uma aliança natural. Ela não é uma aliança, um arranjo forçado do processo político. Além disso, nós temos uma relação pessoal e política de mais de 25 anos. Então, nós nos conhecemos profundamente. Então, não vejo esse risco, Cida, pelo menos comigo. Agora, com outras chapas por aí montadas, você nunca se sabe, porque são arranjos políticos sendo feitos de uma maneira com o único objetivo de disputar a eleição, e depois, como é que se vai se dar essa composição em caso de vitória, nós não sabemos de que maneira se comportarão. Bobato, veja, nós estamos vivendo uma administração municipal de transição. É assim que a maioria das pessoas encaram isso, como um período de mudanças, né? E acontece que esse período de mudanças, ele praticamente ele segue, não digo uma orientação, mas uma doutrina exatamente para deixar as coisas em ordem para quem vem assumir definitivamente. Aliás, fala-se no prefeito nos próximos 4 anos, já não é nem mais 4 anos. Agora, a pergunta é a seguinte, está havendo uma série de contratações, sabe, em vários níveis, e principalmente naqueles níveis de confiança do prefeito, no caso da prefeita, que forçosamente vai merecer um cuidado, um estudo maior para ver se realmente é necessário ou não essas contratações que, de uma certa forma, compromete o caixa da prefeitura. Não está na hora de dar digamos assim, uma atenção especial, já que é uma administração de transição? Eu não participo do governo de transição, então assim, eu não gostaria de responder sobre o governo de transição. O governo de transição não, o governo interino. Na verdade, ele não é um governo de transição, é um governo interino, que tem o papel de ser de transição. Mas é um governo interino, assim como foi o governo interino da Ivone. Esse governo interino, ele, mesmo assim, comparativamente em número de cargos, ele nomeou cargos, sim, mas nomeou uma quantidade muito menor do que o que tinha anteriormente. E preservou, por exemplo, a maior parte das secretarias hoje, dos secretários, acho que tem 1 ou 2 só que não são servidores de carreira. A absoluta maioria dos secretários são servidores de carreira. Foram nomeados diretores e, pela visão da prefeita interina, né, são importantes no sentido de constituir o governo, de fazer com que o governo começasse a fazer algumas coisas rapidamente. Agora, eu concordo contigo. Nós temos que fazer um estudo profundo sobre a questão dos cargos comissionados. Sou um defensor dessa tese. Eu acho que os cargos comissionados, em alguns lugares, eles podem ser importantes, em outros nem tanto, em outros não. Em alguns lugares você resolve o problema da administração somente com a questão técnica, em alguns outros lugares com um misto de técnica e política. Eu acho que tudo isso tem que ser somado além da questão do custo. Porque tem uma questão de arranjo político em cima disso tudo, né, Bobato? A gente viu, inclusive, na Operação Pecúlio, com os vereadores ali indicando cargos para dentro da prefeitura, puramente arranjo político, né? Então, esse excesso de número, que são 274, que o prefeito pode nomear, não é um exagero, né? Tem muito de viés de corrupção nisso. Eu prefiro entender assim. Claro que se a gente comparar com o que houve no governo Reni, é uma tragédia. Se você comparar com o que houve no governo Reni, é uma tragédia. Então, se a gente pegar só isso como parâmetro, que toda administração ela vai fazer arranjo político, a nossa administração não fará arranjo político desse tipo, troca de cargo por voto. Nós temos que fazer um debate permanente com a Câmara de Vereadores sobre projeto de governo e não sobre troca de cargos por votos. Porque se você fizer isso, você elimina o primeiro tópico de
do nosso programa, que é o combate à corrupção. Nós precisamos combater a corrupção, ele começa com a relação política promíscua. Combater a relação política promíscua. Eu tenho convicção de que nós vamos fazer isso direito e vamos fazer um processo de estudo técnico e político também sobre a composição política do governo, que ela será feita, mas levado em conta a necessidade do município, a questão do custo do município, e não um mero arranjo entre forças políticas, que isso leva a cidade a patinar como sempre patinou. São 11h30, né? A gente precisa fazer um intervalo. Deixa a tua pergunta e daí o Bobato responde na volta. Na volta a gente volta com a pergunta de saúde, que é a metodologia que nós estamos usando com todos os candidatos, que é usada na sequência da programação da Rádio Cultura. No caso do teu caso, vai para segunda-feira, sobre saúde. São 11h30, 33 graus, então a gente já volta. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Sabe por que fazer graduação na Unopar é diferente? Além de estudar fazendo seus horários e contar com o apoio de um tutor online para tirar dúvidas, só na Unopar você tem aulas presenciais transmitidas ao vivo com o professor. Educação à distância, sim, só na Unopar. Estude já, sem pagar nada agora. Ligue 3523-0838 ou 99930-7787. Inscreva-se unoparead.com.br. Unopar, aqui você nunca está sozinho. Na Iguafarma você encontra toda a linha de medicamentos genéricos, farmácia popular e uma ampla perfumaria com as melhores marcas e menores preços. Agora também Iguafarma Manipulação, laboratório e equipamentos modernos, profissionais capacitados para desenvolver seus medicamentos. Iguafarma, a farmácia do Ademir há 44 anos, cuidando da sua saúde. 2 lojas para melhor atendê-lo. Filial Belarmino de Mendonça, esquina com Almirante Barroso. Matriz Belarmino de Mendonça, esquina com General Meira. Disque entrega 3574-1341 e 3574-1660. Atenção para o toque dos 3 segundos. Atenção você que é da Marinha, Exército, Aeronáutica, ativo e inativo, aposentado, pensionista e servidor público. Agora você pode conseguir dinheiro extra através de empréstimos consignados do Banco Bom Sucesso de Foz. Ligue 3025-1919 ou 98809-5391 e fale com o Pedro e tenha um atendimento personalizado, rápido e fácil. Precisa de dinheiro já? Ligue 3025-3636 ou vá na Avenida JK 514, no centro de Foz. Bom Sucesso, o empréstimo amigável. Aproveite as ofertas do Atacadão. Lugar de comprar barato. Arroz Rampinelli parboilizado tipo 1, 5 quilos, 10,79. Café Nubuli 500 gramas, 7,9. Macarrão Dallas Sêmola 500 gramas, 1,65. Farinha de mandioca Pinduca torrada 1 quilo, 3,49. Extrato Elefante lata 340 gramas, 2,89. Aproveite, economize mais. Atacadão na BR 277, próximo à Ponte da Amizade. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança.
Há mais de 22 anos, o rodízio de bistec é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Charrua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Charrua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. E 35 minutos, 33 graus é a temperatura nesse momento em Foz do Iguaçu. Continuamos a nossa entrevista com o candidato a vice-prefeito, Nilton Bobato, da chapa encabeçada pelo deputado Chico Brasileiro. Nilton, como nós fazemos com todos os entrevistados, o segundo bloco, a primeira pergunta é sobre saúde. O candidato a prefeito, no qual você é vice, o Chico Brasileiro, ele já disse por várias vezes de qual a opinião dele sobre o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Ele acha que a cidade tem condições e deve administrar o hospital. A gestão passada da prefeita Ivone Barufaldi, imagino que essa da Inês também, ergue as mãos para cima do Estado ter pego, mesmo que temporariamente, esse hospital para administrar e resolver problemas feitos pela gestão ainda do prefeito Reni Pereira, né? Qual que é a tua opinião sobre o hospital? Vamos pedir para o governador que fique com esse hospital de vez ou vamos trazer de volta para a cidade? Vamos conversar com o governador. Fundamentalmente isso. Não se pode aceitar que Foz do Iguaçu sozinha pague essa conta. Nós temos que lembrar que é uma intervenção a pedido do Ministério Público. Não foi a simples vontade do governo do Estado de assumir o hospital. Hoje, numa conta matemática muito simples, se o governo continuar com o hospital, e desde que sejam corrigidos alguns rumos de procedimento nessa intervenção, que ela não seja uma intervenção, que ela seja como transformar isso em definitivo, nós vamos lutar por isso, para que o hospital seja mantido pelo governo do Estado e atenda a população de Foz do Iguaçu. Nélio. Deixa eu aproveitar e perguntar para o Bobato, em relação a você que tem uma longa experiência como vereador no Legislativo Municipal, acontecendo a vitória da chapa de vocês, que tipo de relacionamento do Executivo com o Legislativo Municipal você defende? Um relacionamento republicano, como o Poder Legislativo tem que cumprir o seu papel, a sua tarefa de fiscalizar, de legislar, de aprovar os projetos ou não que o Poder Executivo encaminha. E esse debate ele tem que ser republicano, ele tem que ser no debate no nível do que a cidade precisa. Tanto é que nós propomos chamar as outras entidades do município para nos ajudar no processo de elaboração da gestão rotineiramente, todos os dias, para que esse debate não fique restrito somente entre Prefeitura e Câmara de Vereadores. Então, assim, qualquer projeto que for encaminhado à Câmara de Vereadores será debatido a importância para a cidade. E nós temos que convencer os vereadores disso. O vereador que está disposto a cumprir o seu papel com a sociedade, ele tem que estar disposto a esse papel também. Não haverá da nossa parte, eu tenho convicção disso, relação promíscua entre Câmara e Prefeitura de simples troca de favores. Isso não haverá. Todos os governos, em todos os níveis, estadual, municipal e federal, sempre tem um esforço muito grande no seu começo de mandato para tentar ter maioria no parlamento. Não é um atestado de interferência e da falta de independência de poderes? Toda a democracia ocidental funciona assim.
Toda democracia fundamental funciona assim. O nosso desafio é fazer essa democracia avançar, fazer com que essa relação de maioria ela seja uma relação de maioria de convencimento e não uma relação de maioria fixa que se garanta votos a qualquer custo. O voto não pode ser conquistado a qualquer custo, ele tem que ser conquistado com debate permanente com a Câmara de Vereadores, é isso que nós nos propomos a fazer, porque só assim nós vamos avançar nessa relação democrática. Bom, vocês já teriam ali a maioria, né? Desculpe, a maior parte da Câmara hoje é do grupo de vocês, né? A maior parte hoje dos 8 vereadores, dos 15 vereadores, 8 foram eleitos na coligação de 2016. E estão presentes nessa coligação, e declararam apoio à candidatura. Mas isso é um processo político da opinião de cada vereador, e dos partidos que compõem a estação política. Ela não significa uma amarração da Câmara de Vereadores. Nós não podemos nos permitir a isso, imaginar que essa maioria vai amarrar a Câmara de Vereadores e tira a independência do Poder Legislativo. Bobato, agora só uma questão também, já que entrou-se na Câmara de Vereadores. Nós estamos numa situação agora de suplentes na Câmara de Vereadores devido aos vereadores afastados. Existe também uma discussão de se cassar o mandato desses vereadores. Analisando politicamente, você já tem um histórico na Câmara, como que você avalia isso? Os suplentes vão poder votar? É preciso essa cassação? Como que você avalia? Eu acho que no momento que nós estamos debatendo o Poder Executivo, eu preferia ficar no debate do Poder Executivo, Cida. Eu acho que isso é um problema do Poder Legislativo, e respeitando inclusive a independência do Poder Legislativo, eu acho que o Poder Executivo, se eu sou candidato hoje ao Poder Executivo, talvez depois eu possa até dar a minha opinião, mas vai ficar só uma opinião. Então, assim, justamente para evitar esse tipo de interferência, eu acho que isso é um problema do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo precisa resolver ele da melhor maneira possível. Okay. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Eu estava olhando aqui o jornal de vocês, da coligação, no que se refere a algumas veiculações aqui, como questões ambientais, como questões de aumento de vagas, como cuidado da cidade, como fazer a saúde pública funcionar. E é um fato de tudo isso aqui é muito importante, mas um fato também que é muito importante é a questão da retomada que vocês colocam aqui, que, caso eleito, vão retomar as obras paradas aqui em Foz do Iguaçu. Como retomar essas obras, porque a gente já ouviu a prefeita anterina, a prefeita atual anterina sobre essa situação. Como retomar essas obras? Complementando, são 64 obras paradas, a em grande teste, maioria... Talvez sejam mais. A grande maioria por causa da Operação Pecúlio, outros por falta de dinheiro, E uma das promessas como retomar essas obras, como a da Felipe Vancher, por exemplo, que eu acho que é a maior e que está mais causando problema, sendo que tem um problema judicial em cima de tudo isso, policial. São 2 etapas. A primeira delas, você precisa primeiro resgatar a credibilidade da administração municipal. Você não faz nada hoje com a prefeitura devendo o que deve para fornecedores, você não consegue sequer contratar fornecedores de maneira adequada, você não consegue resolver, por exemplo, o problema da saúde, se você não pagar os médicos. Você precisa criar um cronograma rápido, urgente, emergencial, de resgatar a credibilidade da prefeitura municipal perante a fornecedores, a prestadores de serviços, que o município deve para rapidamente retomar o governo. Retomando o governo, retomando a capacidade administrativa do governo, nós temos 2 situações. Você tem obras que eram convênios, você pega, por exemplo, o Posto de Saúde de São Roque, o Posto de Saúde do Cidade Nova, que são convênios com o governo do Estado, que o município não cumpriu a sua parte, que o governo do Estado parou. Tem que chamar o governo do Estado e negociar isso, não tem nenhum problema judicial no meio. Aí você tem as medidas como a da Felipe Vancher. Nós temos que fazer uma força-tarefa do município para convencer o Poder Judiciário, porque hoje qual é o problema? Você precisa fazer uma auditoria sobre a obra, você precisa fazer um levantamento sobre a tua situação da obra, e não basta só a prefeitura fazer, você tem que fazer um levantamento para que permita fazer uma nova licitação. Só que o Poder Judiciário hoje impede que você mexa na obra, porque ele serve como elemento de prova. Ela é uma cena de crime hoje. Ela é uma cena de crime. Então você precisa convencer o Poder Judiciário, porque se nós formos esperar 4, 5 anos para reiniciar a obra, a partir do andamento do processo, porque ele não vai terminar agora. Nós temos uma ação que ela vai levar... Quantos anos leva uma ação dessa para ser julgada em primeira, segunda e terceira instância? Terá que se esperar até lá para se poder mexer na obra? Então, o primeiro passo tem que resolver isso. Nós temos que sentar com o Poder Judiciário e fazer uma tratativa de prazo, porque a cidade não pode perder para a corrupção, porque daí a cidade vai perder para a corrupção.
Entendeu? Ou seja, se o processo foi descoberto, se a justiça deve encontrar um meio, nós esperamos que a justiça tenha um meio de fazer com que esse elemento de prova não seja perdido a partir do reinício da obra, porque senão, a Felipe Vante é um exemplo, mas você pega a Avenida Andradina, você pega a Ranieri, você pega todas as avenidas que estão paradas, você pega a Pedro Basso, todas as avenidas da Operação Pecúlio, o que aconteceram com elas. E as outras obras é uma questão de reorganização da prefeitura. Prazo assim não há, Cida, não se recomeça as obras amanhã. Primeiro você tem que reorganizar administrativamente o município. E tem uma questão de verba, que o município não terminou a obra, o dinheiro que foi estabelecido pelo governo federal voltou, e agora tem que pedir de novo esse dinheiro em uma realidade totalmente diferente. Tem alguns processos que sim, outros não. Entendeu? Então, assim, mas a boa parte deles é isso. Você tem que recomeçar tudo de novo, o processo de financiamento do governo federal, que não era recurso do município, mas havia contrapartida do município. E o não cumprimento de prazo pressupõe a devolução de boa parte desses recursos, inclusive a devolução do que já foi investido. E esse é um outro problema que precisa ser negociado também. Tem que sentar com o governo federal e ver como é que fazemos isso. É melhor o município assumir a obra, é melhor o município buscar outra fonte de recurso. Essa é uma negociação que temos que fazer caso a caso. Eli, você tinha uma pergunta. Sim, Bobato, eu volto na saúde ainda. Com relação ao hospital municipal, você colocou há poucos instantes, temos que sentar com o governador para resolver principalmente essa questão da administração do hospital municipal. Hoje o governo do estado faz essa administração, mas nós temos o apoio, já, inclusive aqui na Rádio Cultura, o governador apoiando, por exemplo, o Felipe Mansur. Vocês temem que, de repente, esse apoio, caso o Chico Brasileiro ganhe, o governo possa retirar essa questão da administração do hospital municipal? E ele fazendo isso, como é que vocês pretendem resolver? Isso seria um achaque político, né? Eu parto do princípio que a cidade não suporta mais um achaque político. A cidade já passou por situações como essa. Eu espero que o governador tenha um pensamento republicano, ou seja, que pense que Foz do Iguaçu pertence ao estado do Paraná, e esse debate nós vamos fazer com ele. Eu espero, sinceramente, que o governador não utilize a intervenção no hospital como arma política, que não utilize como arma política, a população não acredite nisso. Porque se daqui a pouco nós formos, a cada ação, submeter a um achaque político, a cidade perde completamente a sua autonomia. A cidade tem que ter a autonomia dela, o governo do estado tem a autonomia dele, e essa negociação tem que ser feita pensando na população de Foz do Iguaçu. O governador do estado, eu não quero acreditar no simples achaque político. Daí, Bobato, quem que vai fazer esse meio de campo entre município e governo do estado? Nós temos uma deputada estadual em Foz do Iguaçu que já não fala mais com a sua população, com a comunidade, e não dá entrevista. Não sabemos a deputada Cláudia Pereira. E nós perderemos, se eleito, o deputado Chico Brasileiro. Como é que fica essa representação? Nós ganharemos uma liderança política cujo partido integra o governo do estado, que o PSD integra o governo do estado. Mas a relação entre Chico e Beto, ela é meio estremecida. Mas nós temos que recompor isso a partir da gestão, com liderança política, com visão republicana de administração. O Chico sabe fazer isso, e nós temos capacidade de diálogo, de não olhar a cidade, não olhar o estado somente sob o ponto de vista político. Nós precisamos olhar as necessidades de Foz do Iguaçu, aglutinar força política local para fazer esse tipo de debate com o governador. Lembrando que como o governador deve ser candidato ao Senado, o mandato dele termina em menos de um ano. O ano que vem, se ele for candidato ao Senado, ele tem que deixar o governo do estado, ou seja, provavelmente ele não será o governador da maior parte do nosso governo. O governo que for eleito será vice, e depois o próximo que for eleito, que daí começa toda uma nova relação política. Então, inclusive, essa discussão sobre um possível achaque do governador em relação ao hospital municipal, ele tem prazo de validade. E nessa hipótese do Estado continuar mantendo o hospital municipal, o hospital aqui em Foz do Iguaçu, o valor do custeio que o município mensalmente tinha e colocava no hospital, até porque nesses meses que já está o governo do estado, nem se sabe muito bem o que tem sido feito com aquele valor que estava predestinado para o hospital. Mas foram economizados 18 milhões já. No caso de vocês serem eleitos, prioritariamente, como utilizar essa verba que o município teria que custear o hospital? A diferença da verba basicamente é essa, ou seja, o custo do hospital
hoje, segundo o governo do Estado, é de 6 milhões e meio. 6 milhões e meio. Eu entendo, e aí nós temos que fazer um levantamento para saber se realmente o custo é esse. E essa é uma discussão que tem que fazer com o governo do Estado. Certo. Dentro dessa tese, 2 milhões e meio, quase 3 milhões, são um recurso do Fundo Nacional de Saúde, que continuam vindo para o governo do Estado. Ou seja, o governo do Estado não entra com todo o recurso sozinho. A diferença seria de pouco mais de 3 milhões, quase 4 milhões, que o município teria que aportar. Esse recurso ele tem que continuar sendo aplicado em saúde, porque ele é recurso da saúde. Ele é recurso da saúde. Claro que se você tira o recurso livre da conta, ele diminui um pouco essa obrigação do investimento na saúde. Mas é com esse recurso que o município tem condições hoje, está sendo feito, a prefeita interina já fez, por exemplo, pagamento de parte dos médicos que estavam em atraso. Nós temos 10 minutos ainda de entrevista. Enes. O Bobato, eu li alguns fragmentos de um certo compromisso que o PSD divulgou, se não me engano, semana passada. Eu não li o documento na íntegra, porque eu li alguns fragmentos em jornais, estava fora, e li esses fragmentos lá fora, de uma espécie de um compromisso que o partido assumiria, né, perante a certas entidades de classe de Foz do Iguaçu, com vistas à futura administração, se vencer essas eleições no dia 2 de abril. Esses compromissos, eles citaram algumas entidades, como o Observatório Social, como o Codefós, como a CIF, entidades de classe, mas também algo relacionado com, digamos, com grupos universitários, né? Sindicatos, enfim, ouvi-los exatamente para pautar certas decisões que futuramente o prefeito poderá tomar. Eu vejo que essa relação, ela é de uma extrema necessidade e importância. E o vice é o meio de campo que faz exatamente esses contatos todos. Porque no passado, vamos falar o que é certo. Essas coisas eram só no papel, era só na conversa, mas não se ouvia ninguém mais. Não se ouvia a CIF, não se ouvia entidades de classe. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. O doutor Décio Luiz Cardoso, que foi secretário de Planejamento do último governo municipal militar, né? Ele tinha como base os clubes rotarianos, o Laios e as lojas maçônicas, exatamente para ele absorver muita orientação, que a composição dessas entidades é de uma forma interessante, porque alberga o operário, mas também alberga o engenheiro, o professor, enfim. Como é que você vê futuro nisso? Eu acho que que vai dar certo. Eu acho que esse é o processo. Tanto que nós escrevemos aqui como prioridade número 1, recuperação da credibilidade da administração municipal com combate à corrupção, transparência nas ações e participação da sociedade civil na gestão. Quem é a sociedade civil? São todas as entidades que o senhor falou, mais os estudantes, mais os sindicatos, porque nós temos que ir além das entidades empresariais, nós temos que abranger toda a sociedade civil de Foz do Iguaçu, todos os setores. E tem um polo universitário em Foz do Iguaçu que é pujante, que cresce, que está disposto. Você tem universidades públicas, a Unila e a Unioeste, todas as faculdades privadas que tem no município, gerando conhecimento. Nós temos que buscar parcerias para pensar estrategicamente a cidade. E, além disso, fazer um processo permanente de debate sobre o dia a dia da gestão. Porque não basta apenas chamar essas pessoas para debater os grandes projetos que a cidade precisa. Mas precisamos permitir que essas entidades, essas pessoas acompanhem a rotina da administração, com profunda transparência. Só assim nós vamos resgatar, inclusive, a autoestima da cidade, para que a cidade se sinta parte do processo da administração e assim colaborando para que a cidade rapidamente recupere seu desenvolvimento que tanto precisa. Bobato, você durante a campanha está percorrendo os bairros de Foz do Iguaçu, né? São quase 300, né? Não, imagino que não consiga chegar a todos, mas está conseguindo uma boa quantidade e aí até os mais longes.
A gente andando pelos bairros, a gente vê que falta asfalto, que falta limpeza, que falta estrutura, que falta, né? Os bairros de Foz do Iguaçu estão literalmente abandonados. Tivemos uma greve de lixo a semana passada. Ainda hoje tem lixo que não foi recolhido desde a semana passada por causa do acúmulo, né? É um problema da empresa, mas é um problema da prefeitura. Como fazer definitivamente a prefeitura chegar nos bairros de Foz do Iguaçu? Nós vamos voltar ao princípio do debate, ou seja, nós precisamos recuperar a credibilidade da administração municipal, nós precisamos recuperar a capacidade de gestão da administração municipal. Isso se faz com o gestor presente, se faz com o gestor que conheça o município, que conheça profundamente o município. A cidade já cometeu erros demais até agora que geraram esse processo caótico, ou seja, a cidade cometeu um erro catastrófico na eleição de 2012, e comete um outro erro na eleição passada. Então, assim, dois erros, a somatória desses dois erros trouxe essa situação de caos generalizado para a cidade. A cidade hoje, por exemplo, qual é o problema do tapa-buraco? Não tinha um contrato. A prefeita interina Ivone não deixou um contrato, não fez uma licitação para se manter o tapa-buraco. Teve que se fazer um aditivo num contrato existente que tem um limite a ser feito. E esse limite a ser feito não atinge a cidade inteira. Então, assim, primeiro passo, colocar na administração municipal um gestor que conheça profundamente o município, que rapidamente consiga agir no sentido de buscar as situações administrativas para que a cidade volte a funcionar. A prefeitura precisa voltar a funcionar. Não tem outro jeito. Não adianta a gente ficar dizendo, precisamos, porque o problema fundamental não é falta de dinheiro. Há problema financeiro, há problema orçamentário, mas esse não é o problema fundamental. O problema fundamental é de gestão, de acompanhamento do dia a dia da prefeitura, de estar presente. Esse é o nosso estilo, tanto o estilo meu como o estilo do Chico. São 11h56, a última pergunta, Nélio. Não, na verdade, então, eu até ia dizer, estamos caminhando para o final da entrevista, sobre o que você gostaria de ter sido perguntado, Bobato. Não foi. Não, eu acho que nós fizemos quase todas as perguntas possíveis aqui. Eu acho que o principal é essa de cuidar das pessoas, de cuidar da saúde. Esse é o principal objetivo. E por que da aliança com o Chico? Eu já expliquei aqui, mas eu queria falar um pouco sobre o Chico brasileiro. Porque muito se fala sobre por que o Chico precisa deixar de ser deputado para ser prefeito. Porque esse momento que a cidade vive hoje precisa de alguém com a capacidade de conhecimento sobre gestão pública que o Chico brasileiro tem. Talvez seja o cidadão de Foz do Iguaçu que mais conheça a prefeitura. Ele tem 25 anos como servidor público municipal, dentista concursado da prefeitura, foi vereador 2 mandatos, secretário de saúde, secretário de administração, conhece profundamente a prefeitura. Então, é a pessoa capaz de chegar no primeiro dia de governo, e nós não sabemos que dia será esse primeiro dia de governo, que é uma outra discussão que está sendo... Até 20 de abril. Até 20 de abril é a diplomação. A posse depende de uma data que será definida pela Câmara de Vereadores. Então, pode ser no dia seguinte, hein, querendo? Pode ser no dia seguinte. Agora, o ideal é que tenha uma transição mínima, né, que tenha um processo de transição mínimo, porque não há governo que seja possível de se começar no mesmo dia que se defina todo o processo eleitoral. Então, precisa de uma transição mínima. Mas essa transição será mínima. Então, esse processo, para que a cidade recomece a funcionar rapidamente, para que a prefeitura recomece a funcionar rapidamente, é preciso de alguém que sente na cadeira e que conheça profundamente todos os números da cidade, que conheça os números da cidade, que saiba onde fica a Secretaria de Saúde, saiba onde fica a Secretaria de Administração, que saiba onde fica a Secretaria de Educação, porque estão espalhadas pela cidade inteira. E dependendo do prefeito eleito, se ele, o dia que ele tomar posse, até ele descobrir onde é que ficam os locais da prefeitura, ele vai levar tanto tempo que a cidade vai continuar patinando nesse processo interminável. E a cidade não tem mais o direito de errar, a cidade não pode errar novamente. Por isso nós damos essa oportunidade ao Chico Brasileiro, por isso nós estamos nessa aliança com o Chico Brasileiro, porque talvez seja a pessoa mais capacitada que existe em Foz do Iguaçu hoje para gerenciar essa crise que Foz do Iguaçu passa. São 11h59. Candidato Nilton Bobato, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço imensamente o espaço, a oportunidade, e que bom que a Rádio Cultura está fazendo esse debate com os vices. É preciso colocar os vices no circuito. É preciso fazer com que os vices participem, sejam vices de fato, porque, como disse o Enes,
O vice não pode ser só, o vice não é só mais aquele elemento figurativo. Já deixou de ser isso há muito tempo. E além de todos os princípios legais, o vice tem que cumprir o papel político, tem que cumprir o papel administrativo em conjunto com o prefeito, tem que andar de braços dados com o prefeito e principalmente debater os rumos de administração rotineiramente com o prefeito. E é esse papel que nós nos dispomos a cumprir. 11 horas e 59 minutos, 33 graus. Conversamos com o candidato a vice-prefeito pela chapa da coligação Foz Levada a Sério, encabeçado pelo deputado Chico Brasileiro. E nós vamos para o horário eleitoral gratuito. Voltamos daqui 10 minutos com o Contraponto, segunda parte do Contraponto. Até lá. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo.